A questão tireoide que eu trouxe para vocês, um pouquinho mais rápida. Câncer de tireoide sempre é questão da prova. E câncer de tireoide a gente tem que aprender a estratificar câncer de tireoide, saber qual classificação a gente vai usar em cada situação e para que serve cada uma daquelas classificações todas que a gente tem, né? A gente tem uma classificação TNM que nunca tinha sido cobrada, mas já foi, que é relacionada à mortalidade. A gente tem uma classificação de risco de recidiva e a gente tem uma classificação dinâmica, que é a classificação que é feita a cada consulta. Isso a gente detalha para vocês, obviamente, dentro do curso, que não dá para falar isso tudo aqui. Mas a gente tem um homem de 66 anos, a gente lembra que homem já é um fator de risco, tem um nódulo na região cervical há 3 meses, sem disfagia, dispneia ou outros sintomas associados. Fez uma ultrassonografia, tem um nódulo de 2 centímetros, TIRAD 5. Então, essa classificação TIRADS é a classificação de risco do nódulo, vai de 1 a 5, 5 é o pior risco, é o maior risco de todos. Então, fez uma PAF guiada por ultrassom e deu Bethesda 5. A gente lembra também que Bethesda não vai até 5, só o TIRADS que é 5, o Bethesda é 6, né? Então, o Bethesda até 6, o 5 e o 6, o 5 é suspeito de malignidade, o 6 é maligno, tá? Mas se trata da mesma forma. Foi indicado uma tiroidectomia total e aí vem um anatoma patológico. Tinha um carcinoma papilífero, é o mais comum de todos, variante folicular, não tem interferência em relação ao risco de mortalidade, 2,6 centímetros ali no maior diâmetro, que ficou como o tamanho dele. Sem invasão de nenhuma estrutura adjacente. Ele avaliou 10 linfonodos e não tinha metástase nenhuma. Então, é um tumor que tinha 2,6 centímetros, tamanho em relação a risco de recidiva não interfere, interfere no TNM, né? Mas aí não em relação a risco. Então, não vai mudar a conduta por causa do tamanho, tá? Se ele não tem invasão nenhuma, não invade estrutura adjacente, não tem linfonodo, não tem nada, aí você vai ter que classificar ele em relação ao risco. Essa classificação de risco é que vai dizer para você qual a conduta. Então, a gente tem encaminhar para ablação com radiodo 30 mCi, encaminhar para ablação com radiodo 100 mCi, seguir com ultrassom e tireoglobulina, uso de levotiroxina, objetivando um TSH de 0,1 a 0,5. Então, a gente traz para vocês a classificação de risco, né? O baixo risco é aquela lesão que é intratireoidiana, pode ter até 5 linfonodos de, no máximo, 2 milímetros, menor que 2 milímetros, né? O alto risco é quando ele tem uma invasão local extensa, quando a ressecção é incompleta, se ele tiver metástase ou um linfonodo acima de 3. E o intermediário é o que sobrou. Então, assim, decora o baixo risco, decora o alto risco, o resto é intermediário. Então, assim, se ele tiver extensão extratiroidiana, histologia agressiva, aqui não entra o folicular, entra aquela história, células altas, células claras, células colunares. Linfonodo intermediário entre 0, 2 e 3 e invasão vascular. Lembrando que essa invasão vascular é para papilífero, tá? No caso do folicular, a gente tem uma classificação um pouquinho diferente em relação a essa invasão vascular, tá? Então, como é que a gente vai fazer a conduta? Se o paciente é alto risco, então com certeza você vai dar iodo. Você vai dar iodo geralmente numa dose de 100 a 150, às vezes um pouco mais, porque você dá com uma característica terapêutica ou adjuvante. Você já meio que sabe que tem alguma doença residual ali e você dá o iodo para tratar. Se ele tem risco intermediário, na maioria dos casos se recomenda o radiodo, mas mesmo no risco intermediário, existe caso onde você não precisaria obrigatoriamente de dar radiodo. Aí a dose pode variar de 30 mCi até 150 mCi. Qual é o mistério dessa dose de 30? A dose de 30 é uma dose ambulatorial, é uma dose que o paciente não precisa ficar internado em isolamento, então tem uma facilidade maior em usar essa dose. A finalidade dessa dose é só ablar, é queimar algum restinho que ficou depois da cirurgia para a tireoglobulina negativar e você poder acompanhar. O baixo risco, aí é interrogado se você deveria ou não usar iodo. Você deve checar a tireoglobulina é um marcador. Se a tireoglobulina estiver alta, aí você pode usar 30 mCi para queimar esse resto de tireoglobulina, né? Mas se a tireoglobulina for negativa, a gente não precisaria de usar. A mesma coisa se aplica aqui na questão do risco intermediário. Essa classificação também vai dizer a meta do TSH. Se for alto risco, a gente, em geral, deixa abaixo de 0,1 inicialmente. Se for tiver doença residual, essa meta vai ser mantida por 5 anos.
Se for intermediário, de 0,1 a 0,5, e se for baixo risco, entre 0,5 e 2, considerando 0,5 como o limite inferior da normalidade. Então, alto risco eu baixo muito, risco intermediário eu fico na faixa intermediária, e baixo risco eu deixo ali no limite inferior da normalidade do TSH, tá? Então, a gente voltando para a questão, o paciente era baixo risco, o paciente não tinha nada, né? Não teve nenhuma invasão de nada. Então, não precisaria dar o radiodo, não precisaria de 30 mCi, muito menos de 100 mCi. A meta, como a gente viu de baixo risco, seria 0,5 a 2, então aqui também está errado. Sobrou a letra C, seguir com ultrassonografia cervical e dosagem de tireoglobulina. Se essa tireoglobulina vier positiva, vier elevada, aí eu reestratificaria o paciente para ver qual a conduta que eu vou ter a posteriori. Mas a conduta imediata naquele momento seria só essa reestratificação de risco com os exames complementares. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.